técnico Covali, que falou assim que está na hora da Sabine descansar e a gente falar de esporte aqui. Bom dia, turma. E o que você tem pra gente? Primeiro vamos começar aqui nosso Bom Dia São Paulo, falando da Copa do Brasil. Daqui a pouco eu falo de Libertadores, eu sei que você, torcedor são paulino, não está nada feliz diante do que aconteceu na noite de ontem no Morumbi, mas a gente fala da Copa do Brasil. O Corinthians já sabe qual é o próximo adversário nessa segunda fase, que é o Avenida, que venceu o Guarani por 1-0. Separa aqui só o gol mesmo, porque como a gente vem falando, qual seria o adversário do Corinthians na próxima fase, tá aí, é o gol do Welder, fazendo 1-0 e o único gol, né? Primeira vez que o Avenida participa da Copa do Brasil e aí eliminou o Guarani. Lembrando que nessa primeira fase é um jogo único, né? Não é mata-mata ainda, é apenas um jogo. E aí a CBF vai divulgar os horários, locais, tudo certinho da próxima rodada, da próxima fase da Copa do Brasil. Agora, que mais? Eu juro que eu acreditei no São Paulo. Por que a gente falou que dava, mas por que eu acreditei? A grande expectativa da diretoria na última temporada, quando falou que o Jardine iria assumir o time. Grandes contratações, sobretudo a volta do Hernanes ao São Paulo. Pablo, que foi um grande destaque no Atlético Paranaense na última temporada, foi para o São Paulo. E aí, não deu. Primeiro jogo foi 2-0 na Argentina e para um São Paulo, essa foi a única grande oportunidade, ponto final. Para um São Paulo, com essa expectativa e que precisava no mínimo fazer 2 gols para ir aos pênaltis, não criou nada. Na segunda-feira eu brinquei com você, Kovalik, dando uma cornetada nos times, né, que esqueceram aquela transição entre volantes, meias e atacantes. O São Paulo estava nervoso, estava pressionado e ficou acanhado. Não conseguiu criar nenhuma chance real, assim, perigo ao Tajeres. E claro que a equipe argentina trabalhou ali na retranca, se expôs muito pouco. E a gente está vendo, é só bola alçada na área. Só bola alçada. Você vê o tão nervosismo, né? O nervosismo da equipe do São Paulo. O Everton deu essa solada aí, machucou demais o Enzo Dias, foi expulso. Aí imagina, o São Paulo já estava nervoso, pressionado, muito abaixo do que poderia demonstrar aos torcedores que foram ao Morumbi, mais de 44 mil torcedores, não conseguiram realmente mostrar que time é esse. O Nenê entrou no segundo tempo no lugar do Elinho, só que realmente estava impedido, como a gente colocou nessa câmera lenta aí, e aí foi o único gol, mas o gol anulado, porque estava impedido. E fim de jogo. Situação extremamente preocupante para o São Paulo. Nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, a gente mostrou aqui o Hernanes, né, assumindo a responsabilidade, deixando o Jardine um pouquinho de lado, comentando que na quarta-feira tudo seria diferente, mas para um time que precisava mostrar trabalho, ser eliminado na pré-Libertadores, é claro que você, torcedor são paulino, não está nada feliz e preocupado também, porque não sabe como será agora no restante da temporada, né? O que está acontecendo com o São Paulo que não está dando liga? É exatamente isso que a gente fica questionando. Às vezes você coloca todos os nomes no papel, você fala assim, é um grande time, e é mesmo. Mas o Hernanes não funciona como um segundo volante, como foi nesta partida. Ele joga um pouquinho mais avançado. O Hudson estava suspenso, que é um volante, poderia estar atuando, mas estava suspenso. Elinho, Everton, eles jogaram um para um lado, outro pelo outro lado, mas não conversavam. Então, você vê todos os setores tentando ter uma ligação, como eu disse para vocês, esses volantes, esses meias, os atacantes, e não conseguem. Por isso que fica aquele buraco no meio campo e as bolas alçadas. A grande preocupação, no entanto, não deste jogo, porque o Tajeres ficou na retranca, mas de outro adversário, é o contra-ataque. E aí destrói qualquer formação tática que o Jardine tenta marcar, né? Tá certo. A gente vai mostrar para vocês agora as outras eliminações do São Paulo. Até para a gente entender por que o torcedor são paulino está um pouco preocupado. O último título do São Paulo foi em 2012, na Sul-Americana, quando ganhou, né, digamos assim, por WO, só teve o primeiro tempo contra o Tigre da Argentina, e aí o São Paulo foi campeão da Sul-Americana em 2012. De lá para cá, são 20 eliminações em mata-matas. É uma situação que você fala, o São Paulo investe, traz grandes jogadores, grandes nomes, mas não consegue um título, né? Um título de expressão, não à toa, que o último foi em 2012 na Sul-Americana. A despedida do Lucas, do grande Lucas, e a despedida do Lucas, não, o Rogério Ceni foi depois. A despedida do Lucas e acabou.
não teve mais nada. O São Paulo tenta, é eliminado, vence uma, mas perde o jogo de volta. E aí a gente trouxe esses números para vocês entenderem a situação do tricolor paulista. O Hernanes, evidentemente, como sempre chama a responsabilidade em campo e também junto com os jornalistas, pediu desculpas à torcida. É frustrante, diante do torcedor, merecia um resultado melhor. É difícil. Torcedor, desculpa, vamos levantar a cabeça e continuar trabalhando, porque é só com trabalho que conseguimos dar a volta por cima. É um trabalho complicado, até porque na próxima rodada o São Paulo pega o Corinthians. O técnico Jardine assumiu a responsabilidade. Vamos ver. A partir desse ano, eu acho que a responsabilidade é minha, como já falei, mas eu acho que não custa lembrarmos todos de que a dificuldade do São Paulo construir as suas situações de gol, de se impor contra equipes menores dentro do Morumbi, vem de bastante tempo. Então a gente está lutando para mudar um cenário, e eu acho que a mudança de treinador, a minha entrada, já tem a ver com isso. E o fato é que eu ainda não consegui. Imagino eu que tenha capacidade para conseguir, mas até agora eu não consegui, e o problema ainda é o mesmo e a gente precisa resolver. Eu digo a gente porque é um problema meu, mas é também dos jogadores, é da direção. O São Paulo precisa ser capaz de construir as suas situações de gol com mais desenvoltura, jogar um futebol que é aquele que o torcedor de São Paulo se acostumou a ver nos melhores anos, as melhores equipes. São Paulo sempre foi uma equipe que jogou um futebol ofensivo, um futebol vitorioso, e é isso que a gente está buscando. Uma coisa é fato, Covalic, turma de casa. A situação do Jardine é bem complicada para o restante da temporada. Claro que hoje vai ter uma reunião no São Paulo para definir se o técnico permanece ou não à frente do tricolor paulista. É bem difícil. Todo mundo sabe como que é o futebol brasileiro, todo mundo sabe que o técnico precisa entregar uma vitória, sobretudo numa pré-Libertadores, né? Até então, o único time que tinha saído uma pré-Libertadores era o Corinthians, lá em 2011. E aí o São Paulo agora colocando mais um time brasileiro antes de entrar na fase de grupos. Não à toa, a gente vai colocar aqui na tela, a torcida furiosa, né? Com vaias e tudo mais. Olha só. Bem em frente ali ao portão no Morumbi. Dizendo aquele time sem vergonha e tal, como eu disse, o tricolor, o torcedor não está nada feliz. A gente vê aí a história do São Paulo na Libertadores, são 3 títulos. No Campeonato Paulista também não está bem. Em 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. E é um time, Covalic, como você perguntou, essa é a pergunta de todos os torcedores. O que acontece? Que então, não o dá time liga? está sem identidade. Fez a pré-temporada na Florida Cup, no torneio da Flórida, não conseguiu nenhum resultado expressivo, não jogou bem, e a expectativa do torcedor é: bom, voltando para o Brasil, vai ter pré-Libertadores, vai ter Campeonato Paulista e as coisas vão se ajeitar. Só que não. E o torcedor de São Paulo está acostumado com alto nível, né? Está acostumado a ganhar título. Sim. Né? A história do São Paulo é uma bela história. Então, o time, ano após ano, como você bem mostrou, vai e não vai, não vai, não vai, não vai. O torcedor perde um a pouco paciência. da paciência, claro. E perde a paciência, né? principalmente pelas contratações, tá? Claro. São grandes nomes e pelo futebol que poderia ser apresentado, ficou muito abaixo mesmo, não à toa. Agora, uma coisa que chamou muita atenção de todo mundo e foi muito legal mesmo, é a gente falar o seguinte: um time argentino, sempre tem aquela catimba e tal. E aí o Tadieres publicou nas redes sociais o que eles fizeram no vestiário do São Paulo ao fim do jogo. Eles limparam todo o vestiário e isso, assim, gente, é normal, tá? Mas no futebol isso não é tão normal. Às vezes você fala assim, poxa, é claro, a gente vai fazer uma limpeza ali, na limpeza da casa, se eu sou visitante. No futebol não é tão normal. Mas, por isso que nós estamos mostrando e dando parabéns aos argentinos, ao Tadieres. Que legal. Limpou o vestiário e deixou a mensagem, né? São Paulo, muito obrigado. Compartilhamos o desafio de continuar a crescer. Aí tem um livro do Tadieres. Tem um livro, tem uma revista. É uma revista, né, do jogo. E a cuia e a bomba de chimarrão. Exatamente. Chimarrão argentino, aquela cuiazinha pequenininha de chimarrão argentino. Um belíssimo exemplo para a gente falar. Falando de um time argentino, né? Todo mundo sabe como funciona no futebol a rivalidade entre Brasil e Argentina, sobretudo numa Libertadores. Por isso que a gente está destacando. Agora, belíssimo exemplo que os argentinos fizeram, a equipe do Tadieres fez no Morumbi. Porém, muito diferente do que alguns torcedores
fizeram na saída no Morumbi, né? A Ananda Apple já veio aqui ao Bom Dia São Paulo explicando tudo o que aconteceu e como é que vai ser a situação também do metrô, né? Na linha 4 amarela do metrô. Ananda. E ela continua lá. Vai lá, Ananda. Pois é, né? E ainda falam que argentino é mal educado. Falam isso aqui no Brasil. Ontem os torcedores, alguns deles, ficaram indignados porque saíram do jogo e o metrô já tinha fechado as portas, porque fecha à meia-noite. Então, não conformados, alguns deram um monte de chutes e quebraram 3 painéis de vidro que cercam essa estação. A estação está funcionando normalmente e o pessoal da manutenção conseguiu fazer um reparo em 2 vidros. O reparo, por enquanto, consiste em um painel de acrílico de cada lado para isolar o vidro, para que as pessoas não mexam. Mas no terceiro painel isso não foi possível, ele se quebrou todo, os cacos caíram no chão, de forma que fizeram um isolamento para depois haver a troca definitiva dos vidros. A Polícia Militar foi chamada ontem, encontrou no local pedras e uma marreta, mas não prendeu ninguém. Nós conversamos também com a Via 4, responsável por essa estação, São Paulo Morumbi, que vai até a Estação Luz, que se limitou a dizer que o metrô fechou, como sempre, à meia-noite, como todo o sistema. Agora, isso é uma resposta padrão. Na verdade, o metrô deve servir as pessoas. Tem muito torcedor, muita gente por aqui que precisa desse transporte na hora de ontem, que não tinha ônibus, que aplicativo é caro. Essas pessoas precisam de um transporte. E o metrô podia rever isso, pelo menos em eventos, dias especiais, porque é para isso que ele serve, para servir a população. E a gente vê bem o que significa isso no depoimento de uma pessoa que testemunhou a confusão e que conversou ontem com o repórter Felipe Gonçalves. A gente lutou tanto, torcedor, para ter essa estação aqui. Primeiro lado do torcedor, de ter a consciência, porque fechou. Erro dos caras, fechou, não tem o que fazer. Já tem jogo de 8 horas da noite, 7 da noite, o metrô funciona até 1, jogo 9h30 da noite, por que não funciona até 1h30, pelo menos 2? Eu moro na Zona Leste, é 15 km daqui lá. Essa hora não tem ônibus, como que eu vou me locomover? Um aplicativo móvel está dando R$80, como que eu vou pagar isso, sendo que eu já paguei 70, 80 em um ingresso? Tiago, a Sabina tem informações quentes sobre isso, né, Sabina? Você falou com o metrô. Isso, eu falei com o metrô, a Ananda estava falando de rever esse horário, né, com relação à Via 4. O que a Via 4 diz? Que os horários das concessionárias são contratuais, que a gente tinha que perguntar para o metrô se não dava para, de repente, rever esse horário. Aí o metrô acabou de responder para a gente o seguinte, que a Secretaria de Transportes Metropolitanos, ela pede o prolongamento do horário se houver necessidade, que ontem o jogo começou às 9h30 e que havia tempo suficiente, segundo o metrô, para o retorno dos torcedores no sistema. Esse é o entendimento, então, da Secretaria, que esse prolongamento acontece quando o jogo começa um pouquinho mais tarde, às 15h50 da noite. E aí a Via 4, por sua vez, falou assim, olha, e a gente também tem que alertar que, olha, precisa fechar mesmo a estação para a questão das atividades de manutenção que ocorrem durante o período em que o metrô não opera. Então tá aí a explicação do metrô, por que não estender o horário. O Tiago já volta com outras informações do esporte, fica aí, porque a gente tem informações de outro Tiago, operação contra a pirataria na 25